Será que alguém já parou para pensar qual é o verdadeiro sentido do amor, né? Eu acho que ninguém parou para pensar. Porque a gente vive numa sociedade muito egoísta e a gente aprende desde cedo a olhar as coisas de uma forma diferente, né? E eu percebo assim que a maioria das pessoas olha assim para mim e fala: ai, verdade, né? E tal. Você tem uma visão diferente das coisas. Eu realmente tenho. E eu procuro sempre praticar aquilo que eu falo, né? Então, assim, gente, o que é o amor, né? Antes de amar alguém, é meio até clichê o que eu vou falar pra vocês, mas antes de amar alguém, você tem que se amar, né? Olhar mais pra você. Como assim, Débora? Como assim, Débora? Né? Porque o amor, gente, quando você se ama, né? Você se ama. Você começa a entender o que é o verdadeiro sentido do amor. Porque o amor, ele não é posse, ele não é um objeto, né? Por que a maioria dos relacionamentos às vezes não dá certo? Não dá certo porque acham que eu amo aquela pessoa, mas aí eu tenho que viver de acordo com aquela pessoa, eu tenho que viver a vida daquela pessoa, eu tenho que estar sempre, eu tenho que fazer aquela pessoa feliz. Aquela pessoa não tem essa consciência que você tem. E aí você começa a entrar em conflito e você se perde e acaba criando aquela frustração enorme, Mel. E aí você acaba criando aquela frustração e aí acaba sofrendo, porque você não entende o sentido do amor, você não entende o amor. O amor, ele é a libertação do apego. Então, se você ama tudo, você não tem apego a nada, né? O amor, então, ele Sócrates diz: conheça a si mesmo, né? Aí Buda diz: ame a si mesmo. Quem tá certo dos dois? Buda. Né? Por quê? Ame a si mesmo. Eu me amando, eu vou me conhecer, certo? Então você já parou pra pensar que é isso que eu vou falar, né? Porque na atualidade hoje fala-se muito de amor próprio, né? Mas pouco se pratica o amor próprio. O que é o amor próprio? É eu olhar pra mim. É eu me olhar no espelho, nos meus olhos. O amor é aceitação. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu sou baixinha, eu sou gorda, eu sou magra, eu tenho estria, eu tenho celulite, eu tenho espinha na cara, eu tenho mancha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu cabelo é a vida de uma forma diferente. Você passa a ver as pessoas de uma forma diferente, não com sentimento de posse, né? Porque quem ama deixa livre, porque o amor é liberdade, né? Porque o amor que é posse, porque a pessoa que ama já acha que é dona da Chumel, que a pessoa que ama já acha que é dona da tua vida, aquela vida dela. O amor, quando é posse, ele é ego. E quando ele se torna ego, ele te faz sofrer. O amor, ele prepara o terreno de se conhecer. E esse é o melhor caminho. Porque quando você começa a praticar isso, né, eu acho muito interessante isso, porque as pessoas sempre me perguntam, né? Mas Débora, você tem uma autoestima tão elevada, você tem uma maturidade assim, porque eu pratico isso, né? Quando eu vou tomar um banho, é um momento que eu reservo assim pra mim, eu começo a observar. Começa a fazer isso, começa a praticar. Começa a observar a água caindo no teu corpo. Começa a admirar o teu corpo, ame o seu organismo. Ame tudo que há em você. Se observe. Se toca. Se olha no espelho, né? Pratique isso. Que você vai ver, vai te trazer isso de volta. A energia do amor, tudo na tua vida vai fluir. Você vai ter pessoas especiais à sua volta, você vai ter pessoas positivas, você vai ter pessoas amorosas à sua volta, tá? Você tem estria, mas eu sou gorda, mas eu sou... Não importa.
O amor, ele é aceitação. E quando você começa a entender isso, tudo à sua volta vai mudar, né? Quando você começa a mandar, que aí você começa a entender o que é o amor. Eu posso sair de vários tipos de relacionamento, mas eu não deixo de acreditar no amor. Eu continuo acreditando no amor. Eu continuo querendo, eu continuo ali, né? E a gente tem que ter essa certa maturidade. A gente tem que ter essa certa maturidade de sair da vida da outra pessoa. Mas não é fácil. Atingir a maturidade dói muito. E não é fácil, né? A gente começa a sentir, assim, aquele sentimento de perca, aquela coisa assim. Mas a gente tem que ter uma certa maturidade, né? Pra entender. É hora de eu sair da vida dessa pessoa. Essa pessoa já não está mais correspondendo às minhas expectativas. Essa pessoa já não está mais me fazendo bem. E mesmo você amando essa pessoa, você tem que saber a hora de sair da vida daquela pessoa, né? Sem mágoa, às vezes, né, com mágoa, mas a gente tem que trabalhar, tem que entender isso. A gente não pode guardar sentimento ruim dentro da gente, eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa. E às vezes a gente sempre erra, né, gente? Porque a gente tá sempre lutando contra a nossa consciência. A gente supõe, a gente impõe, a gente conclui, e às vezes a gente tá errado, né? Às vezes é uma coisa tão simples, né? Apenas se amar. Porque se amando, se conhecendo, a gente aprende a amar as outras pessoas, as limitações das outras pessoas, a gente aprende a ter maturidade emocional, né? Maturidade emocional é algo muito difícil de se atingir, né? Não é tão fácil atingir uma maturidade emocional, mas com amor próprio, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, quando você começa a entender o sentido da vida, do amor, tudo começa a fluir. Então era esse o recado que eu queria dar pra vocês. E dizer que eu fico muito feliz com os comentários. Eu recebo muitos comentários. E até mandar um beijão pra todos vocês, homens, mulheres, crianças. Eu recebo muitos comentários positivos. E eu fico muito emocionada com todos os comentários aí de vocês. E eu vou estar sempre aqui. Agora que eu tô com um pouco de mais tempo, eu vou estar sempre aqui passando coisas boas e positivas pra vocês sempre, tá? E uma outra dica que eu quero dar pra vocês: antes de dormir, faça a sua oração. Se você é cristão, se você é católico, faça a sua reza, não importa a sua religião. Depois disso, reserve um tempinho pra você pra fazer uma meditação. Faça uma meditação, coloque aquela musiquinha. Respire fundo, solte o ar devagar, vá entendendo o seu mecanismo, vá entendendo a sua respiração, vá se conhecendo, tá? Isso é muito importante, porque nós não somos robô e a gente vive num mundo em que a gente é robô, né? A gente vive num mundo muito competitivo, por isso que as pessoas doentes emocionalmente não conseguem lidar com situações, não conseguem lidar com as emoções. E a gente precisa disso, né? Eu sei que há momento de estresse, há momento que a gente joga tudo pro ar, a gente fala coisa que não quer falar. A pessoa magoa a gente quer magoar também, a gente quer devolver com a mesma moeda, mas tá errado. Vamos começar a praticar outras coisas, né? Vamos começar a ler mais, a valorizar as pequenas coisas da vida. Principalmente, a gente precisa entender que a nossa consciência é o nosso inimigo, é o nosso pior inimigo, tá? Mas por que, Débora? Que é o seguinte: você tá em pé, você tá contra a lei da gravidade, você cansa? Cansa. Você corre? Você cansa, porque você tá contra a lei da gravidade. Quando você deita, você descansa, porque você tá a favor da lei da gravidade, né? Mas e a sua mente? Ela não. Ela tá ali 24 horas.
Você tá deitado, você já tá projetando o teu dia de amanhã, você já tá pensando no amanhã, no que vai acontecer, amanhã eu tenho que levantar cedo, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, blá, blá, blá. Sua mente tá trabalhando 24 horas. Então você tem que entender, você tem que ver que quem manda na tua consciência é você. Não é ela que manda em você. Então, opa, vamos parar. Vou meditar, vou me dedicar um tempo pra mim, vou me autoconhecer, vou dominar esse território tão difícil de ser dominado que é. Tá? Muito cuidado com a sua consciência. Ela joga muito contra você, tá? Ela supõe, conclui, vê coisa onde não tem. Então a gente tem que tomar, tá? Só através do autoconhecimento que a gente vai atingir uma certa maturidade para lidar com esse tipo de situação. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Antes de concluir, eu quero deixar uma indicação aqui para vocês. Eu vou tirar foto do livro e vou colocar no meu feed. E eu tenho certeza que quando a sua vida vai mudar. Eu tô sempre indicando livros aqui para vocês sabem disso. Porque eu sou uma devoradora de livros. Mas eu acho que se você quer ter o autocontrole, o autoconhecimento de tudo isso que eu falei, você tem que ler esse livro que a sua vida vai mudar. Chama-se Amor, Liberdade e Solitude. Uma nova visão sobre os relacionamentos. De quem? Do maravilhoso Osho. Então, a sua vida vai mudar quando você ler esse livro, você pode ter certeza, né? O conhecimento é tudo, né, gente? O conhecimento que ninguém pode te tirar, né? Podem te tirar tudo, menos o seu conhecimento. E a prática dele, é claro, né? Não adianta ter o conhecimento se você não pratica. Então não adianta nada. E eu ganhei esse livro do meu ex-enteado. Existe ex-enteado? Do meu filho do coração, do Guilherme. Eu ganhei muitos livros dele. Eu estou devorando todos, estou aprendendo muito. E eu quero, claro, falar aqui pra vocês, porque dica boa é a dica compartilhada. Eita, nós, o que aconteceu com o cabelo? Dica boa é a dica compartilhada, né? E é isso aí, gente, né? Vamos praticar o desapego, o amor próprio e vamos ser felizes, que a vida passa tão rápido, né? E o que a gente leva dessa vida? A gente deixa, né? As coisas boas viram uma lembrança depois na cabeça das pessoas, né? É isso que a gente leva da vida. A gente leva só os momentos, né? E a gente só deixa os momentos, a gente só deixa aquilo que a gente lembrança boa na mente das pessoas que ficam aqui. Então, começa a pensar mais sobre isso, começa a praticar mais isso. Amor próprio. Ai, é tão bom. Tão bom esse tal de amor. Ô, mulher, tu não sabe quanto que é bom esse amor próprio, não. Vice? Pratica que tu vai ver como é bom. E esse livro tu aprende a lidar com a solidão. Tu aprende a lidar com o amor, né? Tu aprende a entender profundamente o que é a liberdade, entendeu? E ele usa uma linguagem muito fácil de se entender. Eu já li livros a qual eu não entendia muito a linguagem. Eu li tudo de novo para poder entender. E ele usa uma linguagem perfeita, que você consegue entender tudo de primeira. E você começa a devorar o livro um a um. Agora eu quero todos. Então, essa é a dica, né, pessoa? Pra vocês, né? E tudo começa a mudar. Tua cabecinha começa a mudar. E isso é bom. Isso é um ponto positivo, né? E é isso. Vou parar de falar. Agora, é que eu fiquei ontem o dia inteiro sem falar. O dia inteiro, mulher, sem falar. Sem voz.
Aí, ó, hoje eu tô até boa, entendeu? Eu tô só um pouquinho rouca, mas tô boa. Aí eu tô tão feliz, eu quero sair falando. Caraca, entendeu?